E assim damos início a mais uma noite de estudo. E hoje nós teremos como expositores Berg e a Isa. Eles vão nos trazer as reflexões dos capítulos 9 e 10. Então, assim damos início e eu passo já aí a fala para eles. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Às vezes essa tecnologia a gente pensa que está ok, mas aí a gente menos espera, né? Bom, como vocês já sabem, né? Eu sou trabalhador voluntário da casa, né? Sou dirigente de escola de aprendiz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Isa, quer falar alguma coisa? Não, pode dar continuidade, né? Eu vou te acompanhando aqui. Pronto, eu vou compartilhar a tela, vou falando e a gente vai trocando, né, figurinhas. Tá? Bom, pessoal, eu estou com duas telas, tá? Pode ser que em algum momento meu olhar desvie, mas não leve isso em consideração, tá bom? Que a minha câmera está aqui embaixo, pode ser que eu dê uma subidinha na vista, né? Bom, o capítulo 9 e 10, ele vem para a gente como para reforçar o que a gente já tinha visto desde o começo do livro, né? Nosso Lar. De que André Luiz começou a nos contar como era a chegada no umbral, né, das vivências dele enquanto ser encarnado, né, das coisas que ele praticava aqui, né, do que ele teve que se depurar enquanto estava no umbral, né? Então, assim, esse capítulo 9 e o 10, ele reforça aquilo que foi dito. E para lembrar vocês, que a colônia Nosso Lar é uma das colônias mais próximas, né, do planeta Terra. Ou seja, ela é mais próxima da Terra, mais próxima ainda do umbral. Então, por vezes, eu até achava que isso não era possível até ler o capítulo 9 e 10, mas a gente depara em algumas situações que eu mesmo achava não ser possível. Então, vamos começar pelo capítulo 9, né? Problemas de alimentação. Antes de mais nada, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é entender o processo de alimentação, né? A gente sabe que aqui no planeta Terra nós somos espíritos densos, né? Com a matéria densa, precisamos nos alimentar, nos nutrir de algumas proteínas, né? Então, eu vou fazer uma pequena explicação do perispírito, né? Que o perispírito é o laço que a matéria do corpo, né, prende ao espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. O perispírito vem do meio universal. Participa, ao meio tempo, da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Nós tivemos uma aula aí na sexta-feira sobre o perispírito, tá? Então, assim, como o nosso perispírito é o mais próximo que nós temos do nosso corpo material, né? Ele ainda vai carregar muito das nossos vícios aqui na Terra. Então, esse capítulo ele vem para nos dar um beliscão, para a gente acordar e começar a diluir esses vícios que nós temos aqui na Terra, como a compulsão por alimento, né? As necessidades de comer carne. Aqui eu não vou questionar quem vai comer carne ou não, até porque o processo de não comer carne é um processo longo, né? E também vai da vontade de cada um. Eu mesmo adoro churrasco, mas enfim, não vamos levar isso em consideração. No Livro dos Médiuns, no item 55, Lamennais diz que
Os que uns chamam de perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são, de todo modo, inerente, logo são como verdes matérias. Daí os sofrimentos da fome, frio e etc. Né? Ou seja, aqueles espíritos que estão no umbral, eles sofrem mais, né, com a fome, porque ainda estão bem ligados à matéria. Não que o pessoal do nosso lar não sofresse. Né? A gente descobre nesse capítulo que eles passaram por um certo período, né, de sofrimento. Emmanuel, no livro O Consolador, vem dizer que, no seu item 30, né, há órgãos no corpo espiritual, aí, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Do ponto de vista da constituição e função em que as características na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genéticos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Né? Isso aí já é dito no livro André Luiz, A Evolução em Dois Mundos. Aqui uma pequena ilustração, né, do que seria o corpo, o espírito e o perispírito. Ele faz uma menção com uma comparação com o abacate, né, onde a semente do abacate vai ser o espírito, a polpa do abacate seria o perispírito e a casca é o nosso corpo físico, tá? Dito isso, aí a gente vai adentrar agora no capítulo 9, né? Onde André Luiz, o capítulo 9 e 10 é uma conversa de André Luiz e Elias, né? Durante todo o capítulo, onde André Luiz procura esclarecimento, tem algumas dúvidas, né? Tem um ponto, né? Eu vou ler alguns trechos do livro e a gente vai falando sobre eles, né? No começo do capítulo, André Luiz questiona a Lísia, né? Que ele observa, né, essa colmeia imensa de serviços e ponderou a induzir a existência de numerosos problemas e o abastecimento com relação à alimentação, né? Aí não tem notícia do Ministério da Economia. André Luiz questiona Elias que ele viu que tem vários ministérios ali e que tem muita gente no nosso lar. A população é muito grande. E aí ele começa a se questionar, né? Elias, mas se tem tanta gente e tem ministérios para tudo, como André Luiz ainda está muito ligado à matéria ainda, ao físico, né? Ao plano espiritual, plano terreno, né? Ele se questiona. E o Ministério da Economia? Aqui não tem nada relacionado à economia, né? A Elias vai explicar a ele, né, que antigamente os serviços dessas naturezas assumiam feição mais destacadas. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões da vida que nos recordassem os fenômenos puramente material. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam as exigências. Queriam mesas laudas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Ou seja, as pessoas que estavam chegando no nosso lar, eles estavam carregando, na época, né, antes da chegada de André Luiz, eles estavam chegando com a matéria tão densa de uma forma que eles estavam questionando os prazeres que eles tinham na Terra, ou seja, eles queriam mesas laudas, aquelas mesas fartas de comida, né, repletas de bebidas, aquelas bebidas mundanas, cerveja, vinho, aquelas bebidas que davam prazer, né, de consumir, aquelas variação de tipo de comida, né? Então, o governador, o atual, né, todavia, não poupou esforço.
e pediu à governadoria que vieram 200 instrutores para uma esfera, de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos do nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante a exigência desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou, prosseguiu as reuniões, providenciando providências e atividades durante 30 anos. Veja só, a gente acha que é só no planeta Terra que tem toda essa burocracia, né? Ou seja, não é somente porque está no plano espiritual, numa condição mais elevada, que o governador dizia assim, faça e cumpra-se. Não, tudo isso requer um determinado tempo. Existe um tempo de adaptação, que ele respeita com muito amor e carinho pelo bem de todos, e respeitando também o bem daqueles que estão chegando na colônia com aquela necessidade ainda da carne, ou seja, aqueles que têm aqueles vícios de comer bastante, né, de comer muito doce, de beber, né? Então, assim, isso é um processo que durou 30 anos. Imagina as burocracias aqui do planeta Terra. Quanto tempo a gente tem, a gente clama, né, pela emergência, né, que alguma lei seja sanada, que a saúde faça alguma coisa de forma imediata. Infelizmente, né, se aqui que nós estamos ainda no planeta de prova e expiação, né, ou lá no nosso lar eles estão bem mais elevados, demorou 30 anos para esse processo, imagina a gente que ainda estamos no planeta de prova e expiação. O tempo é bem maior, é isso? O governador, porém, jamais castigou alguém, convocava os adversários de maneira da medida a palácio e expulsa-lhe paternalmente o projeto, expunha-lhe paternalmente o projeto e finalizava finalidade de regime. Destacava a superioridade dos métodos da espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em plano mais elevado que o nosso, ganhando, assim, maior número de adeptos. Apesar de ter uma equipe de irmãos, né, contrário a isso, em momento nenhum ele desamparou, com muito amor e muito carinho, ele deu continuidade ao processo, teve paciência, pagou, entre aspas, eu vou usar a palavra pagou, né, para que esses irmãos fizessem intercâmbio em outros lugares, onde eles podiam entender o que seria o benefício, né, que o governador estava implantando a lei. Eu até li uma matéria uma vez, uma certa feita, não sei se alguém já viu isso, algumas pessoas aqui na Terra mesmo, que fazem meditação, tudo mais, e que se alimentam dos raios solares do orvalho, né? Existem pessoas que praticam esse tipo já aqui na Terra, de alimentação. Acho que para essas pessoas que já fazem isso, chegar em nosso lar, então, no umbral, é rapidinho. E aí ele vai continuar, né? O Ministério do Esclarecimento demorou muito para assumir o compromisso. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali, né, do Departamento da Regeneração, se reconciliam, entregariam-se à condenação, condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões
nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral. Nessa época, nosso lar estava muito suscetível, né, a receber ataques do umbral, tanto é que era o que mais se tinha, né? Apesar de toda a defesa que tinha em nosso lar, a entrada lá pelos espíritos inferiores do umbral era muito mais facilitada. Na questão 129, né, no Consolador, Emmanuel nos traz o seguinte: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais. Ele vem dizer que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enorme consequência, do qual derivaram numerosos vícios de nutrição humana, da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura existe a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Aqui ele vem dizer que nós temos esses recursos de carboidrato e tudo mais nas proteínas vegetais, né? Mas como eu disse no começo, a gente precisa de um certo período para poder nos adaptarmos a essa nova alimentação. Aí temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolamo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalhador, dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação dos despojos sangrentos e dos seus irmãos inferiores. Ele, porém, solicitou audiência ao ministro da União Divina, que, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar propositalmente o Ministério da Comunicação. Determinou que funcionasse todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes, advertindo o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensa da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação dos princípios vitais da atmosfera através da respiração, a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito junto, manso e justo, vindo o período mais agudo. A governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra. Nos Ministérios da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medidas de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e sugeriu maravilhosos coeficientes de espiritualidade. Apesar da atitude drástica e enérgica que o governador teve, foi de forma a mostrar
aqueles espíritos na época, que dava sim para se mudar, se doutrinar e começar a ter uma alimentação baseada na absorção de fluidos energéticos, da luz, né, da água, entendeu? Então, nesse sentido, você vê, foram 30 anos de luta para que nosso lar chegasse a ter apenas aquela sopinha, que é no que André Luiz tanto reclama. Emmanuel, né, no livro Alma e Luz, ele diz que o maior entre vós seja como o maior, o mais novo, e o que comanda como que serve. Né? Lucas 20, 26. O Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida política administrativa aos povos da Terra. A magna questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta, plataforma superior, além da gloriosa síntese que reclama do governante as legítimas qualidades do serviço fiel. Esse questionamento que André Luiz faz, né, faz a gente refletir bastante. Né? Se aqui na Terra, com certeza, não daria para encontrar esse tipo de governante tão amoroso, né, e que pensasse antes no seu próximo e no bem-estar futuro da sua nação. É uma pena. No Livro dos Espíritos, a questão 840 nos traz que será atentar contra a liberdade de consciência por óbices e crenças capazes de causar perturbações à sociedade? A resposta é, porém, reprime-se os atos, mas a crença intimida a inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarreta qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. A questão 841, ele diz que para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviarão, obedecendo o falso princípio. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daqueles a quem desejareis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo admitidos seja obra com violência, a convicção não se impõe. Então, esses dois trechos do Livro dos Espíritos vêm reforçar que tudo o que foi feito pelo governador durante esses 30 anos no nosso lar foi para que chegasse a esse ponto onde não se precisasse mais sofrer por alimentação, onde os espíritos que já chegassem lá não tivessem tanto apego, né, a esse tipo de prazer carnal que a gente leva no nosso corpo físico. Isso nos leva a refletir, para trazer para nosso dia a dia, né? Que a gente deve começar a nos controlar, devemos nos controlar com relação à alimentação, devemos começar a depurar essa parte alimentar, comer coisas leves, tentar tirar a proteína animal, né? Nos livrar dos doces, né? Aproveitar mais os benefícios vegetais, os peixes que ainda nos são permitidos como proteína,
E assim a gente termina o capítulo 9, né, do nosso lar. Alguma questão, gente, por enquanto? Isa, quer falar alguma coisa? Só para enfatizar aí que tudo que você falou, né? Teve como os espíritos eles eram recém-chegados, então como essa norma era nova no nosso lar, eles não estavam se adaptando. Então ele até relata que no hospital, né, o hospital estava ficando cada vez mais cheio. Além de receber os que vinham da Terra recém-chegados, né, os desencarnados, eles ainda tinham que estar dando assistência para os espíritos que estavam lá, porque relatavam que estavam passando mal, sem alimentação, sem os costumes que eles tinham antes, né? Então, passados esses 30 anos, o governador ele teve que tomar decisões rigorosas, né? Como ele falou aí, por conta também das invasões, né? E daí ele teve que impor, de fato, como se fosse uma lei, né? Eu vou dizer assim, mas é como se fosse uma lei. Então ele falou, olha, daqui para frente vai ser assim, é lei. Então foi aí que eles começaram, de fato, a se adaptar à nova alimentação, que é essa sopinha de água, né? Para as energias ficarem mais leves, porque eles não estavam se adaptando e muitos estavam lotando aí os hospitais do nosso lar, né? Por isso que ele teve também essa decisão bem rigorosa com as decisões. E só para finalizar, para tu entrar no outro capítulo, isso é um costume que a gente tem na Terra, como você falou várias vezes, né? Tipo, o hábito, ele modifica o nosso corpo. Só que o vício que a gente leva, ele danifica cada vez mais o nosso perispírito, né? Porque a gente acha, mas tem aquele ditado, só vive uma vez. E por estar aqui nesse momento, eu vou me acabar de comer, eu vou me acabar na bebida, nos meus vícios, sendo que quando desencarna, a gente leva esses vícios, né? O espírito, ele ainda é acostumado, então, para tirar esse hábito da terra, o material, é longo sofrimento, né? Como você relatou. Então, cabe a gente começar a pensar de agora, né? Sobre os nossos vícios, começar a desapegar, né, da matéria, como somos muitos seres ainda materialistas, começar a desapegar, né? Não só da alimentação, mas a gente fala de outros tipos de vícios, né? Que é o que prende muitas vezes o espírito à matéria, que são esses vícios, tanto do álcool, da comida, alimentação, enfim, que é o que a maioria estava sofrendo. Quem assistiu o filme Nosso Lar, pode até ver uma questão em que André Luiz no Umbral, ele estava comendo raízes, né? Pelo hábito, ele sentia frio. Então, como o espírito não é para ele sentir frio, não é para sentir fome. Ou então a necessidade ainda que o espírito tem, muitas vezes é da matéria, é do corpo, quando encarnado, né? Então, por isso que o nosso lar foi tão rigoroso com as com essa com essa nova norma, né, de tirar a alimentação, porque também estava começando a ter rebelião dos próprios habitantes ali do nosso lar, né, reivindicando que queria, porque queria a alimentação de volta, né, porque não ia conseguir. Então, por isso que o ministro ele teve que ser tão rigoroso, né, para evitar principalmente os ataques dos umbrais, né, de espíritos menos esclarecidos, como também manter a ordem dentro daqueles que já estavam ali no nosso lar. Alguém levantou a mão? Laiane. Laiane, você quer falar? Isso, Isa, eu gostei muito da sua fala quando você falou sobre essa questão, né, da própria rebelião, né? E quando eu estava lendo esse capítulo, me fez refletir muito como às vezes nós temos dificuldades com os nossos próprios colegas de casa espírita, né? Porque no próprio capítulo fala que não foram todos os ministérios que concordaram com essa ação do governador, né? E por isso que houveram muitos conflitos, enfim, ele perseverou até o fim. Eu percebo que isso é também muito comum em casas espíritas, né? Às vezes existem conflitos de interesses, brigas, e acaba gerando, às vezes, um grande desmantelamento, todo mundo vai, como é que eu posso falar? Uma grande partilha mesmo de relações, né?
E eu observo que esse governador ele foi muito sábio, né? Então, ele tinha um intuito daquilo, né? De realmente fazer com que as pessoas se desapegassem daquela vibração, enfim. Mas eu gostei muito do que você falou, né? Do como, às vezes, o conflito ele é necessário para com que hajam novos tempos, né? Novas formas. É isso, muito obrigada. É verdade, é um ponto bem colocado, né? E é assim que começa, de fato, as intrigas dentro da própria casa espírita em que a gente vê. Foi um ótimo exemplo também que você trouxe para a gente, né? Então, por isso que é importante manter, principalmente a disciplina, né? O esclarecimento. Então, a doutrina espírita, ela nos traz não apenas como uma religião, né? Ela é uma doutrina e é para ela ser vivenciada e não apenas estudada, ler e acabou, não. Não, então foi muito importante, Laina. Obrigada, viu, por complementar. NASA, Berg, pode. A NASA levantou. NASA pediu a fala. Oi, minha gente, ainda estou no carro aqui. Mas esse capítulo, fora a reflexão do desapego, né, da gente se desmaterializar, né, ele traz uma lição, né, aí como estava se falando aí desse governador, como ele soube lidar, né, então assim, nós, no nosso dia a dia, muitas vezes quando nós temos ideias, pensamentos que são contra aquilo que a gente quer implantar, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente quer impor, né? É isso e acabou-se. E o governador, de forma paciente, ele esclareceu, né, todos aqueles que vinham, né, contra a ideia, né, dessa nova alimentação, dessa forma de alimentação, ele buscou esclarecer todos aqueles que eram contra a ideia, né? Então ele dava os cursos, trouxe, né, aí espíritos superiores, aí que para ensinar como é que poderia usar, e isso aí é um ensinamento, né? Para nós, né? Então, em vez de a gente bater de frente, por que a gente não esclarecer, né? E outro ponto também, em relação a essa parte aí, onde a vibração da colônia caiu, e começou a ver, né, a invasão de espíritos do umbral, né? Isso. E isso traz para a gente, né, um alerta, né? Aí a necessidade da gente manter, né, sempre os nossos pensamentos elevados, porque a gente pode ser invadido, né, pelos vícios, pelos maus sentimentos, né? Então isso também é um alerta, né, para a gente manter a nossa proteção sempre elevada através desses bons pensamentos que a gente deve cultivar. Exatamente. Então, a força do pensamento, né? A vibração baixa, onde a gente abre portas, né, para os amiguinhos menos esclarecidos, como a gente chama. E como Laiane trouxe também, foi muito importante essa parte da casa espírita, né? Quando tá uma equipe ali unida, em que estamos trabalhando no mesmo propósito, em que seguimos de fato, fica mais fácil de manter a harmonia. Mas a gente vê quando a vibração cai, de fato, fica difícil manter o grupo unido, que é onde acontecem as invasões espirituais, né? Que as brigas dentro dos centros, que a partilha, como o Laiane explicou aí, que foi muito bem colocado. Exatamente. Aí, reforçando o que as meninas comentaram, né? Laiane, NASA e Isa, não é porque você tem uma alimentação que você coma carne, né, essas proteínas animais e tudo mais, que você vai ser penalizado por isso. Não. Algumas pessoas esclarecem que você pode sim continuar comendo carne durante sua vida toda e praticando caridade, tendo vibrações diferentes na sua vida, né? Trabalhando em prol do bem do próximo, da sua reforma íntima, né? E uma pessoa que come vegetais, tem aquela alimentação vegana, tudo mais, mas que não faz nada pelo próximo, que não ajuda seu próximo, que é muito egoísta, esse sim pode ter uma condenação. E olha que ele não está comendo nenhuma proteína animal, né? Mas aí a vibração dele não está ajudando ele a evoluir junto, né, com a condição alimentar dele. Conceição? É Conceição? Não dá para ver o nome direito, não. Pode falar. Oi, Berg. É o Elton Berg. Ô, Elton. Eu passei aqui, eu estou ouvindo aqui, ouvi uma parte aí do trecho, e com relação à questão da carne,
todos nós temos que ter a disciplina, não é? Porque ainda somos carnívoros, mas já estamos num nível intelectual que é necessário que a gente se respeite e respeite os nossos irmãos menores. Inclusive, quando nós vamos participar de algum trabalho mediúnico, então é necessário que a gente faça uma abstinência da carne. E como nós já estamos entrando num determinado nível intelectual, que estamos aprendendo com relação a respeito aos nossos irmãos menores, porém, nosso organismo ainda necessita dessa proteína, apesar de que nós já temos alguns outros alimentos, alguns suplementos que repõem, mas a gente começa a compreender, a entender que é necessário essa reeducação. Era essa a minha colocação. Muito obrigado, Wellington. Bem colocado. Henrique? Boa noite. É como o Wellington falou, né? A gente tem que entender, a gente está regido pela lei do progresso. Então, isso é uma consequência, né? Nós vamos passando por essas transformações, vamos nos readequando, né? Vamos evoluindo. Então, não podemos esquecer que nós somos seres individuais, né? E que esse processo de desenvolvimento pertence a cada um, né? Cada um vai ter seu caminho, cada um vai fazendo o seu tempo. É um processo, né? E como somos regidos pela lei do progresso, nós vamos caminhar, né, para essa alimentação mais saudável, de padrões vibratórios, de pensamentos, de comportamentos mais elevados. Mas tudo é passo a passo, né? A lei do trabalho, a conquista do espírito, né? Bem colocado, Henrique. Obrigado pela contribuição. Então, vamos lá, né? Ao capítulo 10, no Bosque das Águas. Essa é uma imagem, né? Vamos imaginar que esse seja o Bosque das Águas. E aí, lembrando do que Isa e Marcelo também comentaram na outra aula, né? Sobre o aeróbus, né? Ele descreve no livro Nosso Lar que ele seria mais ou menos assim, né? É um veículo ligado por fios fluídicos, elétricos, né? Bem grande, pontudo, e que atinge altas velocidades. Acho que eu estou com delay aqui, viu? Só um minutinho, gente. Voltou. Eu vou trazer primeiro 3 questões do Livro dos Espíritos sobre a água, né? Sobre a matéria água. Né? No item 30, né? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Os Espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações de matérias primitivas. Na questão 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Os Espíritos respondem: são modificações que as moléculas elementares sofrem por meio de sua união em certas circunstâncias. Na questão 33, eles é abordado, né? A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Eles respondem que sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Henrique era bom para dar essa aula hoje. Aí, com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica, notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço da distribuição? Imagine,
Elias diz, né? Que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. No nosso lar, né? Quem cuida da questão da água é o Ministério da Evolução Divina. Que diz: perguntei ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemporou prazenteiro. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Olha a sopinha aí. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura com certos princípios sustentáveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só o ministro da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirva a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial da limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Compreenderá, então, que a água, como um fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água no mundo, meu amigo, são somente carreia, os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, úteis nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não se espalharão, bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo de providência divina, absorvendo amarguras, ódio e ansiedade dos homens, levando tais matérias e purificar-lhe a atmosfera íntima. No livro dos Médiuns, né, Kardec vem dizer, né, sobre a existência de uma matéria elementar única, né, que está hoje quase geralmente administrada pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pela transformação, porque passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Pois que o espírito é possível tão grande ação sobre a matéria alimentar, concebe-se que lhe seja dado não só formas substanciais, mas também modificar-lhe a propriedade, fazendo isso à sua vontade e efeito reativo. Como a gente vê, como Elias explica aqui a André Luiz, né? A água é o único bem fluídico, né? Que é a única matéria o único elemento que é de responsabilidade única e exclusiva do Ministério da Evolução. Porque eles, né, purificam a água buscando dos raios do sol os elementos que são benéficos à água. Eles explicam também que a vibração de pensamentos e de lugar também ajuda na purificação daquela água. Ou seja, a esse tipo de questionamento, de explicação que Elias faz para André, faz a gente pensar o seguinte: como é que está a nossa vibração dentro de casa? Né? Porque se dentro da nossa casa tem discórdia, tem brigas, tem desavenças, de modo geral, acabei sendo redundante, mas assim, se a nossa vibração dentro de casa não está boa, isso vai influenciar na água que a gente bebe. Ou seja, isso está nos fazendo mal.
Então, não adianta, não estou dizendo que a Compesa não faça seu trabalho direito ou não faça, mas de que adianta ter uma unidade de tratamento de água, né, para as residências, quando nós mesmos também estamos contribuindo para piorar a qualidade daquela água que a gente está ingerindo. Então, assim, vale a gente parar para pensar, né, refletir e ver como é que está a nossa energia, a nossa vibração, não só dentro de casa, mas nos lugares que a gente caminha. Como a gente tem o recurso, né, do nosso lar, não, meu Deus, esqueci agora. Nós temos o recurso do Evangelho no lar, né, e aí a gente fluidifica aquela água, né? São momentos de oração que nos auxiliam a fluidificar aquela água. Mas e as demais águas que existentes dentro da casa, né? Então, assim, vale a gente parar para pensar e trazer para a gente sempre que oração é sempre bem-vinda. Mudança de vibração é essencial, gente. A gente precisa mudar de vibração e de atitude. Isso aqui eu não vou dizer. E para concluir esse capítulo, eu não esqueci quem é Conceição. É o Wellington, né? É o Elton Berg. Você falando aí agora da água, me veio aqui uma inspiração. E foi até um questionamento que me fizeram aqui na casa. Uhum. Nós podemos fluidificar nossa água, não é verdade? Sim. E aí seria interessante que, em família, como a gente está sempre aconselhando a fazer a prática da oração, o evangelho no lar, então seria interessante que, não só na evangelização, né, no evangelho no lar, mas a gente poderia se reunir com a família toda noite, se possível, toda manhã, fazer uma leitura do evangelho, com a intenção de fluidificar a nossa água. Então a gente vai, uma família ali, 2, 3 da família se reúne, coloca ali 1 ou 2 garrafinhas de água, né, que a gente vai tomar no decorrer do dia, faz uma leitura edificante, faz uma prece, pede aos mentores espirituais que fluidifiquem aquela água que nós vamos tomar durante o dia. Foi uma inspiração que me veio aqui. Não sei se a ideia é boa ou ruim, mas Eu acho de uma certa forma a gente vai estar numa maior constância, reunidos em família, aquela família vai estar com mais atenção nos seus sentimentos, como você mesmo falou, né? Não adianta a gente ter uma empresa de abastecimento de água que faça o tratamento, onde nós vamos estar contaminando a água. Então, é uma forma da gente também procurar, né? Não é o que o Cristo fala, orar e vigiar. Então, essa é uma grande oportunidade de nós estarmos mais, né, unidos com a família, com esse intuito de fluidificar a água. Exatamente, bem colocado, Elton. Eu faço, quando eu estava lendo, estudando esses 2 capítulos, né, me veio a questão pessoal de me apegar muito mais a Deus, né, fazer mais as orações sejam muito mais constantes, não só as que eu já estou fazendo, mas que sejam muito mais constantes ainda. E principalmente nessa questão de que a água absorve todas as energias que tem no nosso ambiente, seja ele por pensamentos, por palavras, né? Enfim. Então, ela é captadora desse tipo de energia, né? Cleves até botou aqui, né? Parece-me que nosso lar está muito próximo da Terra e, com isso, mais próximo dos encarnados, assim como também próximo do umbral e, dessa forma, mais próximo de espíritos recém-desencarnados. Esses vícios, vontades e desejos estão presentes de forma bem vívida, se assim pode dizer, o que me parece que levou a governadoria a lidar com essa situação dessa forma. Exatamente, Clóvis. Ele não impôs nada para ninguém, né? Ele simplesmente tomou algumas atitudes que foram obrigatórias na época, apesar de ele, no livro, no texto, parece dizer assim que ele trancou, né, as pessoas não era masmorra, nas cavernas, eu não sei se essa é a palavra,
né? Mas não foi trancou, prendeu, né? Simplesmente deixou que eles passassem por esse processo, o que levou 30 anos, né? Infelizmente. NASA coloca aqui muito bem que ela diz, por isso, cuidado quando te oferecem água. Observe a energia do lar. Bem colocado, NASA, é verdade. Laiane diz que no livro Consolador tem um trecho que fala do grande erro que cometemos de falar mal, brigar em momentos de refeições, que contaminamos com nossos fluidos, perturbando o alimento sagrado, que em seguida inserimos. Pois é, Laiane, é verdade. Então, gente, para a gente finalizar esse capítulo, são 2 capítulos bem curtinhos mesmo, né? Eu trago aquele trecho de Jesus, onde ele diz, dar-me de beber, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Se conheces o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dar-me de beber, tu permitirias a ele, te daria água viva. Senhor, nem tem vasilha e o poço é profundo. Portanto, de onde vens a água viva? Todo aquele que bebe água terá sede novamente, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Senhor, dá-me água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Nessa passagem, a gente reflete bastante, né, que qual é esse tipo de sede que a gente tem. É justamente isso, é a sede de buscar a Deus, de estar com Deus, é a sede de termos como é que eu digo, essa presença divina nas nossas vidas, sempre, constantemente, que é um alimento, que é o pão, né, da vida. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de um estudo de um chinês, japonês, eu nunca sei quais são as raças, me perdoe aí, pessoal, né, que ele fez com experiências com água, né, expondo a água à música. Aí vocês colocam, ó, Ave Maria, né, tá aqui, ó, os cristais da água, bem bonitinho formado. Aí, o Belo Danúbio Azul. Aí vocês veem que as vibrações dessas canções, né, Imagine, né, aquela Imagine de John Lennon, a marcha nupcial, até para casar é bom, minha gente. Graça Maravilhosa, a Sinfonia número 40 do Som, do Sol Menor de Mozart, Área de Corda Sol, Destino. Agora, all heavy metal. Outro experimento que ele fez foi expor a água a fotografias, por exemplo. Ele pegou uma vasilha de água e colocou aqui, ó, perto dos golfinhos, na imagem onde tem golfinhos. Olha os cristais de água que se formou. Né? Onde ele botou uma marca de um coração no vidro. Olha que beleza. Um elefante. Olha que coisa linda. Um santuário, né? E aí, expondo a água às palavras. Obrigado. Aí, idiota. Olha como fica a molécula. Você me deixa doente. Eu vou te matar. Olha a situação. Aí isso nos faz lembrar, nos faz questionar cada vez mais. E aí eu reforço também o que NASA disse, né? Cuidado com a água que lhe oferece. Né? Pode ser o veneno, né? Aquela dosinha de veneno diluída na sua vida. Faça. Né? Olha só, a imposição. Aí vamos fazer. Né? Já ficam os cristais mais bonitinhos. Aí palavras positivas, amor e gratidão, verdade, esperança, amor e respeito, eternidade, universo, felicidade, sabedoria. O poder da prece. Antes da prece, veja como é que estão as moléculas.
após a prece. Olha que coisa linda. E raras formações de cristais heptágonos após a prece. E dessa forma, né, a gente finaliza esse capítulo e aí vale a reflexão, né? Como será que anda a nossa vibração? Será que realmente eu estou me conectando a Deus? Será que eu estou parando? Será que eu estou orando? Como é que está a vibração da minha casa? Será que eu posso oferecer água para um visitante que chega em minha casa? Tudo isso a gente hoje tem que ponderar, a gente tem que parar, refletir, né? E assim, como o Wellington bem colocou, eu acho que toda prece, em todo momento, não é ruim, ela é válida. Então, a ideia de fazer evangelho no lar o tempo todo, eu acho perfeita, principalmente para fluidificar a água, porque a gente tem esse dom, a gente tem essa permissão, né? A gente não é do Ministério da Evolução, mas a gente tem um pouquinho de moral, não é não? E aí, gente, alguma questão? Deixa eu ver aqui. Nasa, pode falar. Eu ia ler agora seu comentário. Ei, Berg, não, é só complementando aí, essas imagens dos cristais da água. Aí, quando a gente usa, né, da oração, das palavras boas, né, elas formam aquelas imagens que lembram a sequência de Fibonacci. Isso, Não é? Que é a equação divina, né, a sequência divina, exatamente. né? Então, mostra que, assim, né, aí, como Deus é sábio, né? Então, até na forma da gente vibrar, seja em pensamento, seja em palavras, a gente impõe, né, umas estruturas na molécula da água que nos farão bem, né? E que expressam a presença dele, né? Em cada palavra. Você vê que ela perde a forma se eu, né, escutar um heavy metal ou se eu usar de palavras e de sentimentos mais inferiores, a gente deixa de ter essa sequência divina aí, né? Então, isso aí é muito lindo. Não é? Perfeito. Lendo esses dois capítulos, o primeiro capítulo já me deixou reflexível com relação à chegada até o umbral, né? Então, assim, desde esse capítulo eu estou buscando me melhorar a minha forma de tratamento, quem eu sou, como eu sou, de que forma eu sou, de que forma eu estou agindo com o meu próximo, né? E agora, lendo esses dois capítulos, só reforça os primeiros capítulos. Ou seja, não que eu vá deixar de comer carne de uma hora para outra, né? Não que eu vá mudar radicalmente minha alimentação de uma hora para outra, mas o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a me mudar meu eu, contribuir com alguma coisa, ajudar meu próximo, né? E trabalhar pelo bem do próximo da forma que eu puder, né? Nada tinha colocado também. Podemos, ao longo do estudo como esse, deixar um copo com água, boa, NASA, ao nosso lado para ser fluidificado. Perfeito. Também concordo, boa. Vamos adotar a água fluidificada a partir dos próximos capítulos. Na água, o nosso corpo é gerado, nela temos fonte de vida e representa também a limpeza do nosso corpo físico, que é revitalizar, que o revitaliza. Quando nunca se sentiu bem, quem nunca se sentiu realmente após de um banho reenergizado, após um dia de trabalho. Perfeito. E se esse banho tiver atrelado ao nosso recurso do cristão, melhor ainda, né? Eu gosto muito de, no banho mesmo, me dar um alto passe. Claro que muita gente ainda aqui talvez não tenha o conhecimento do alto passe, por enquanto, mas futuramente vão começar a usar. Aí é que o pós-banho fica muito melhor, fica muito mais prazeroso. Você tem força para enfrentar o dia a dia, as pessoas que vêm para você querendo lhe agredir, você para e pensa, não é assim, né? Então, assim, esses são recursos do cristão que a gente pode estar usando e devemos usar, né? A oração. A oração é a melhor coisa que existe na vida. Quantas e quantas vezes, às vezes, eu estou num lugar, no trabalho, ou num lugar que gera conflito, e ali eu fico quietinho na minha, para eu não me contaminar com aquilo, eu começo a me manter em prece, né? Pedir ao meu mentor que esteja mais perto de mim, né? Que me dê aquela força naquele momento. Então, assim, acaba que isso
bate no ambiente e até ajuda, né? A água é fluidificada de alguma forma, né? E aí, gente, mais alguma questão? Isa, quer falar alguma coisa? Não, tudo foi muito bem colocado aí. Minha conexão caiu, eu acabei perdendo o andar da carruagem, como Oh, fala. meu Deus. Então, gente, só reforçando mesmo, né? A questão de estarmos sempre vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas palavras, às vibrações que emitimos dentro de casa, né? Porque às vezes a gente adoece, isso já é comprovado, né? Por nós mesmos. Nós somos os principais atores responsáveis por nossa saúde. E agora, lendo esses dois capítulos, né, André Luiz só veio reforçar que realmente nós temos todos os recursos à nossa disposição para melhorar a nossa saúde física, mental e espiritual. Alguma que... Então, Henrique? Ou Isa quer falar? Pode falar, Henrique. Não, só complementando, né? Você vê a importância do nosso padrão vibracional, né? Nosso padrão de pensamento, de comportamento, que a gente falou da água, né? Que a gente consegue impregnar de bons sentimentos, né? Ou de mais sentimentos, a gente pode fazer essa alteração. E na nossa casa do mesmo jeito, né? Da maneira que nós nos comportamos, o que plasmamos na nossa psicosfera fica impregnado nas paredes, no ambiente. Então você vê o poder que nós temos através do nosso pensamento, né? De trazermos o nosso céu e o nosso inferno, né? Na nossa caminhada, a nossa saúde, a nossa doença. E vai muito do que a gente aprende na doutrina, né? Nós somos filhos do Criador, nós somos co-criadores, né? Então, à medida que eu coloco meus pensamentos em padrões mais elevados, eu crio em torno de mim ambientes mais elevados, né? Eu consigo me conectar com os espíritos mais elevados. À medida que, se eu conservar os pensamentos ainda inferiores, presos à matéria, eu vou criar um ambiente um pouco mais nocivo, né? O que vai me atingir de forma negativa. Então, você vê a importância do nosso pensamento, né? O quanto a gente consegue influenciar na nossa caminhada, tanto para o bem quanto para o mal, né? Com certeza, Henrique. Bem lembrado e bem colocado. Helene colocou aqui, né, que está tentando diminuir a quantidade de carne que come durante a semana, né? Ela está se esforçando, já conseguiu 2 dias de trabalho espiritual não comer. E é uma diferença muito grande, né, Helene? Eu também já tive a grata experiência de não ingerir carne ou nada pesado nos dias de trabalho, né? E principalmente no curso de médio, né, que a gente está fazendo. E a percepção é outra, né? O nosso corpo ele fica mais sensível, a nossa vibração, a gente percebe os fluidos mais de forma mais sutil, né? A gente consegue sentir, né, de qualquer forma, né, essa vibração. Então, assim, vamos tentar, né? Não é fácil, não. A gente que é acostumado a comer carne, mas eu também estou com essa proposta, né, de retirar aos poucos a proteína da minha vida. Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Felipe? Oi? Eu acho que não tem mais nenhum questionamento. Não sei se eu estava bem nervoso, né? Não sei porquê, mas enfim. Ou eu expliquei direito ou não expliquei. Foi ótima a explanação. Então, antes de finalizar, já vamos dar os avisos para a próxima semana. Próxima semana nós vamos estudar o capítulo 11 e 12, Notícias do Plano e Umbral. Então, vamos dar mais uma pincelada aí no umbral. Mais alguém tem alguma dúvida, pergunta,
vai querer fazer algum complemento? Então, tá bem. Hoje o Então pessoal está mais vamos, calado, né, Felipe? é, então vamos finalizar o estudo de hoje. Quem quer fazer a nossa prece final? Poderia ser o Wellington fazer a nossa prece final. Wellington, apareça, Wellington, suma não. Vai, Beli, vai ser tu, a prece final. Ok, então bora lá. Vamos fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente, né? Respirar profundamente. Agradecer ao nosso mentor individual, né, pelo momento, pela explanação, pelo momento de aprendizado, a nosso Mestre Jesus, né, a nosso Pai Maior. E vamos vibrar, mandar a vibração de amor, conforto para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que eles recebam essas luzes, que eles possam se fortificar, se reerguer, né? Que tudo possa voltar ao normal na vida desses irmãos. Agradecer mais um dia de trabalho que tivemos, mais um momento de estudo aqui no podcast, que esse estudo nos traga sempre, cada dia mais, a cada capítulo, as revelações e os esclarecimentos necessários para que nós possamos fazer da nossa vida melhor aqui na Terra, não só para nós, como para as pessoas que convivem conosco. Dessa forma, felizes, satisfeitos, agradecidos aos mentores espirituais desse programa, encerramos o Evangelho, encerramos o podcast de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus, em nome do nosso Pai Maior. Gratidão. Muito obrigada, Berg. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vanessinha sumiu, não foi? Vanessinha está só no silêncio. Pois é. Mas ouvi, foi ótimo.